meus amigos reparadores e reparadoras de transmissão automática, estamos aqui de volta com o nosso CABcast, o podcast da Câmbio Automático do Brasil, e hoje com uma edição especial, tá? Edição jurídica, tá? O nosso parceiro, o advogado da CAB, Dr. Rogério Pontes, vai falar pra gente aqui tudo que vocês precisam saber para se precaverem e não ser pego de surpresa lá no dia a dia, né? A gente está percebendo aí que alguns associados aí estão passando alguns apertos, então a gente decidiu gravar esse episódio aqui, onde o nosso advogado aqui vai dar muitas informações para a gente, para não precisar passar esses apertos. Então, antes de mais nada, Rogério, bem-vindo aqui ao nosso podcast, muito obrigado pela presença, vim ajudar aí a nossa comunidade mecânica e se apresente, por favor. Primeiro, obrigado pela oportunidade, Henrique. Eu também, como amante dos motores, né, dos câmbios, eu quero agradecer todos os associados aí a oportunidade e vamos bater um papo aí para ver se a gente consegue pelo menos amenizar os problemas que estão ficando recorrentes aí em relação à garantia, a normas e procedimentos, ao Código de Defesa do Consumidor. Vamos ver o que a gente pode auxiliar os associados. Até porque, como você estava me explicando, a maioria dos problemas que a gente pega lá é por falta de documentação, de prevenção, né? Justamente. Então, tendo uma prevenção. Justamente. O que acontece? Nós sabemos como é uma oficina, o dia a dia. Eu cresci dentro de uma oficina, nossa família inteira é mecânica, né? Mas o que acontece? Eles partem para a prática e esquecem das normas e procedimentos. Antigamente era mais a concessionária, né, que fazia isso. Mas hoje está se tornando uma necessidade muito grande da pequena oficina, da média, da grande, ter essas normas e procedimentos. Porque ela vai evitar muita dor de cabeça jurídica, emocional e financeira para os proprietários de oficina. O que acontece? Se você adota essa medida de fazer o checklist de entrada, vai perder 5 minutos do veículo. Fazer um diagnóstico e colocar o diagnóstico no papel, tá? Isso é muito importante. WhatsApp não funciona, ligação telefônica menos ainda, fazer com que o cliente assine. E-mail ainda é válido? Sim, todo mundo tem e-mail hoje. Se o veículo chegou de guincho na oficina, você tem que fazer a recepção desse carro, faz o checklist, vai ter os contatos. A primeira coisa que você vai pedir para o cliente me dá o seu e-mail para eu lhe encaminhar a documentação de orçamento. Só que antes, ou em conjunto, você manda o checklist para que ele concorde com o que está ali, com o que ele entende que o veículo dele apresenta, e que ele concorde com a norma e procedimento da oficina. Porque ele simplesmente lhe autorizar a fazer não é a garantia que vai acabar bem. Geralmente não acaba. Se for um negócio muito simples, só que se for muito simples, ele também não vai numa oficina especializada. Ele arruma com qualquer Zé da esquina. Exatamente. E hoje as oficinas, com a evolução mecânica dos veículos, a mão de obra cada vez mais específica, mais especializada. E com isso, a oficina ela não adianta ter só um layout bonito, ter um site bonito, ter um mecânico especializado. Ele tem que ter uma administração especializada também. Ela tem que ter tudo na mão, certinho, assinado, porque você evita muita dor de cabeça. Porque, principalmente quando o cliente resolve, que nós vamos falar mais para frente, o cliente resolve trazer a peça. Puta, esse é um... para o mecânico colocar. E aí? Esse é um problema das como é que fica? Você acabou de comentar de e-mail aí. Nós vamos falar sobre essa resposta dos e-mails. A princípio, pessoal, o que eu queria explicar para vocês? Como que funciona a orientação jurídica na associação da CAB, tá?
Vocês já sabem que o apoio técnico, né, o apoio técnico de oficina funciona pelo WhatsApp, né? Nós temos lá um WhatsApp controlado por um CRM de respostas, né? Então, todas as respostas são registradas, né? Até por segurança da própria CAB e do próprio associado também, né? Então, nós não recebemos ligações no apoio técnico, é só mensagem de WhatsApp. Na parte jurídica, né, até uma parte, vamos falar assim, uma parte mais formal e mais séria também, né, nós recebemos pelo e-mail, tá? Então, os associados lá tem, inclusive na própria área do associado, vocês sabem que o site foi todo reformulado, mudou, então tem lá o contato do e-mail. O associado precisando de orientação jurídica, ele vai encaminhar um e-mail para a gente, né, explicando todo o processo, o que aconteceu e tudo mais, contando a história. Esse e-mail é encaminhado, né, para o Rogério, e o Rogério vai analisar o caso e orientar, né, aquele associado como ele deve se comportar, como ele deve responder e tudo mais, ok? Então essa orientação, tudo por parte da associação da CAB. Se é um BO um pouquinho mais forte e tal, aí vocês vão ter o contato ali do Rogério e aí o Rogério vai orientar vocês, vai assumir esse processo que seja, não sei como é que vai ser, né, dali para frente. Sendo uma oficina associada, lógico, vocês têm umas condições muito melhores, um preço melhor, o atendimento direto do Rogério, ok? Então é assim que funciona a orientação jurídica da Câmbio Automático do Brasil. E, pessoal, não só a parte de orientação jurídica aí, dos BOs do dia a dia, setor de cobrança também, tá? O Rogério vai explicar pra gente um pouquinho como é que funciona mais ou menos aí, para vocês entenderem o que seria esse setor de cobrança aí. Então, Henrique, aproveitando o gancho aí da reformulação do site, o associado ele tem a disponibilidade de quando contactar essa questão seria uma orientação, não uma assessoria, até Isso. porque é o nosso contato inicial, né? Ele tem o problema com o cliente em relação ao serviço prestado. E a gente tem acompanhado que nem sempre o associado consegue receber depois do ocorrido. E o associado acaba ficando com o prejuízo dobrado. A mão de obra, as peças, e aí tem funcionários e outros custos. E que está sendo também isso muito recorrente. Numa análise preliminar, nós entendemos que pelo menos a mão de obra tem que ser paga. E isso, nós podemos oferecer esse tipo de serviço ao associado. O associado entra em contato, faz a consulta. O cara me deu, era cliente, me deu um cheque e eu não consegui receber, eu emiti uma duplicata e ele não pagou. Nós damos toda essa orientação e, se necessário for, nós também podemos ingressar na justiça, seja o estado que for, né? Porque você comentou que hoje é tudo digitalizado, né? O cara pode é, mandar uma foto de um cheque. Pode mandar a foto, não preciso de nenhum documento. Hoje o processo ele é digital, então ele funciona da mesma maneira no país todo, entendeu? Nós podemos promover a ação aqui, o cliente pode estar no estado do Mato Grosso e a cobrança ser no estado do Paraná. Não importa, isso aí nós conseguimos agilizar para o associado também. Bacana, show de bola. Não, campeão, campeão. E, bom, então, pessoal, com o site novo no ar aí, né, como você já deve ter visto, acessar o botãozinho lá, encaminhar o e-mail pra gente, se for a parte jurídica ou a parte de cobrança, deixar tudo bem explicadinho, com o máximo de detalhe possível, né? Tem um tempo hábil para isso, né? Na parte do apoio técnico, a resposta ali é de imediata, né? Porque é um contato menos formal, WhatsApp, áudio e tudo mais. A parte jurídica é por e-mail. Então, a resposta não vem de imediato. Pode vir aí com 24 horas, 36 horas, né? Até porque o Rogério tem que analisar o caso também. Então, o máximo de detalhes vocês colocarem lá, vai agilizar para vocês também, tá? E como a gente estava comentando aqui, que acho que 90% dos problemas que a gente encaminha lá para o Rogério é tudo por falta, basicamente, de o detalhe da prevenção, a documentação necessária. Rogério, vamos supor, eu tenho oficina também, certo? Eu tô recebendo um carro lá. Além daquele checklist de entrada, os dados do cliente,
Ou esse carro aqui tá com tal defeito, tal, vou fazer isso, assado. O que seria bacana a pessoa ter nesse checklist, né? Tanto um carro que chegou rodando normal, para fazer um serviço preventivo ou corretivo, ou se ele chegou de guincho. No caso, é lógico que a pessoa vai passar um orçamento e tudo mais, mas na parte jurídica, ele tem algum segredo, alguma coisa que o cara tem que ter de diferente no recebimento do carro, no primeiro recebimento? Henrique, não. É simples, é o básico. É que a maioria não faz o básico. O básico. Olha, o cliente, eu vou dar um exemplo, o cliente quer executar um serviço que não é recomendado. Termo de responsabilidade. Você não vai se negar, você está de portas abertas, você tem que ganhar o teu dinheiro, entendeu? O serviço não é recomendado naquele veículo ou para aquele momento e o cliente insiste, assina um termo de responsabilidade que não estava recomendado, mas o cliente insistiu e a responsabilidade passa a ser toda dele. Isso é muito importante porque o Código de Defesa do Consumidor, ele protege o consumidor, só que ele normatiza esses conflitos. Não é porque existe o código que o comerciante, o empresário, ele está à mercê, entendeu? Se ele tiver documentado, não vejo problema nenhum. Então, nesse início, é o básico. É o básico. A ficha cadastral, checklist, o que o carro tem, a hora que olha, tá entrando, né? Tá amassado, tá riscado, sei lá. Henrique, eu tenho acompanhado alguns checklists que o pessoal me passa, bem completo. A quantidade de combustível que tem no veículo, principalmente se vem de guincho, tá? Condição dos pneus, caminhonetes muito caras aí, que vem para prevenir qualquer problema. Marca da bateria, tem um associado nosso que sofreu com isso aí, que falaram que roubaram marca a bateria. Isso, não, esse é um problema. O que todo mundo tem um celular com câmera. Bate foto. Bate foto. Para vocês terem uma ideia, as concessionárias, elas sempre estão um passo à frente. As concessionárias, elas estão filmando. Toda oficina agora, ela tem uma câmera. Quando o veículo entra para manutenção, principalmente os híbridos e os elétricos agora, imediatamente o cliente já recebe um link no celular dele e ele pode acompanhar ao vivo toda a situação. E toda dúvida, por exemplo, foi para trocar um fluido e chegou lá, verificaram que tem que trocar as pastilhas de freio. Não se desmonta. Filma desmontando, fala, olha, a sua pastilha está nessa condição. O senhor autoriza, o senhor não autoriza? Autorizo. Então, assim, normas e procedimentos. Qual é a chance disso dar errado? Zero. Tá filmado, você entendeu? Tá filmado. Eu não autorizei. Tem a gravação. Entendeu? Eu fui em uma concessionária, ela tinha 8 boxes, os 8 boxes filmados, mecânico, limpeza, norma e procedimento, entendeu? Eu acho que assim, não é uma coisa cara de se instalar, é que muita gente não prioriza isso, né? Então, assim, mas isso dá muita agilidade do cliente ver o que foi feito do veículo, a hora que terminou, entendeu? O veículo estava amassado, não estava amassado, está arriscado, não está arriscado. Eles filmam, fotografam. Isso diminui muito a falha. E diminuindo a falha, você elimina os riscos de ter uma dor de cabeça. Isso é claro. A gente tem um associado, não preciso falar o nome, a localização, mas, cara, eu achei uma ideia muito bacana. Você falou, não é caro, é barato de fazer. Ele comprou uma câmera, ele tem uma câmera em cada elevador. Mas a organização da oficina do cara é fora de série. É uma oficina pequena, tá? Tem 3 elevadores, ele colocou uma câmera em cada elevador. E toda a peça que ele vai trocar, revisãozinha básica, óleo e filtros. A câmera filma, o mecânico tá lá, tira a peça, mostra para a câmera, descarta. Pega a peça da caixa, mostra para a câmera, instala. Aí o cara, ele recebe o link, ele pode acompanhar ao vivo o serviço, ou no final do serviço ele manda a gravação. O link, a gravação do seu serviço. Tá com dúvida? Tá aqui a gravação do serviço. É isso aí. Cara, show de bola, achei bacana. Então assim, o checklist de entrada, beleza. Sem BO. Durante a execução do diagnóstico ou do orçamento que seja,
o máximo de gravação possível, de foto, Porque documentação. Henrique, pode surgir um fato novo. O cara leva lá para trocar, o cara leva lá para fazer uma revisão e você descobre um defeito grave no veículo. Beleza. Aí, ó, essa aqui é uma dúvida que inclusive aconteceu comigo ontem e a gente acha que já sabe, mas na verdade, pô, no dia a dia... Aquele cara que é amigo, né? Pô, preciso fazer uma revisão no meu carro, Henrique. Cara, mas nossa, quebra essa, eu tô apertado, sei que. Dá uma maneirada, vê só o que precisa. Aí a hora que você coloca o carro do indivíduo no elevador, você, meu Jesus amado, tá precisando de tudo. Aí quem sou eu para falar assim, isso é necessário, isso não é necessário? Cara, o que de repente aquilo que você acha que não é necessário, Henrique, dá um BOzinho, então É. assim, aí depois eu penso, cara, não, a gente não tem que ter essa, na hora ali não tem amigo, entendeu? O amigo é o seguinte, eu passar tudo que tem que fazer pra você. Falei, cara, e ele autoriza o que ele achar que tem que você autorizar. escolhe o que tem que fazer. Justo. Só que esse é um problema, não só de mecânico, oficina mecânica, não, de prestador de serviço em geral. A gente tem a mania de tomar a dor do nosso cliente. É isso aí. A gente achar que é caro. Não, pô, peraí. Isso não pode. Eu não sei a condição financeira do cara que ele tá esperando. Que Ô, não Henrique, eu vou te falar uma que acontece muito. Isso é generalizado do brasileiro. Eu levo no Henrique Pontes e chego lá para fazer uma revisão. Mesma situação. Você fala, nossa, tem que trocar tudo. E eu falo assim, não, eu só quero trocar a pastilha de freio, o óleo e apertar 1 ou 2 parafusos. Vou embora. Aí eu pego esse veículo e vendo, fiz para vender, vendo para um terceiro e falo assim, ó, fiz a revisão total no Henrique Pontes. O cara fala assim, porra, foi no Henrique Pontes? Cara, então tá bem feito. Tá bem feito, compra. Teoricamente. A primeira viagem, os primeiros dias de uso, aquilo começa, ele vai na sua oficina. Ele não vai atrás de quem ele comprou. Pô, o cara fez uma revisão, aí você fala, não, ele só trocou tal peça. Esse cara nunca mais ele volta na sua oficina. Você perdeu um potencial cliente. Entendeu? Só que se eu tenho o orçamento completo, que não, aqui ó, eu passei o orçamento completo. Você entendeu? Ele que mandou fazer isso. É isso aí. Tá assinado aqui, ó. Show de bola. Tinha a suspensão inteira para fazer, ele não quis, ele se recusou. Tá assinado aqui. Aí ele que se entenda. Entendeu? Então. Se você não tem, e agora? De quem é a culpa? O cara fala assim, não, mas eu mandei trocar. Vai ver que ele colocou peça usada no meu carro porque eu paguei nova. Isso, aí a culpa é do mecânico. Eu tava vindo pra cá e eu respondendo áudio no WhatsApp para um associado. Poxa, mas tem que trocar tal item do câmbio mesmo? Eu falei, cara, pelo tudo que a gente tá conversando, sim. Nossa, mas custa 18 mil reais essa peça. Eu falei, cara, mas você tem Audi? É teu? Você sabe, quem que tá julgando se é caro? Você ou o dono do carro? Você não sabe a conta bancária do cara, meu. Entendeu? Não tem dessa, cara. Faz o seu. Não é você que põe o preço na peça, não é você que fabrica a peça. Você só faz a mão de obra. Se ele perguntar, se ele falar que a mão de obra tá caro, aí você negocia com ele. Pô, aí é teu custo versus o que ele quer pagar. Tá. Exatamente. Show. Agora a peça, meu amigo. Não tem o que fazer. Você não tem culpa se o cara anda de Volvo, de Porsche, de Audi, ou se o cara anda de Brasília. Aí, meu amigo, não tem culpa. Tá aqui. Custa 50 mil reais para arrumar seu carro. Ah, mas bom, aí se há mais, aí já é outra conversa. Pelo menos o seu você fez, né? Exatamente. O inicial. Show de bola. Então, tudo documentado. Bati foto, tirei, filmei, mandei pro meu cliente, tá tudo documentado. Show de bola. Aí o cara manda cortar o serviço. Não. Tá beleza, você tá documentado. Tá. Termo de responsabilidade. Principalmente se for um item de segurança. Segurança. Aí você tem que... Na verdade, uma lâmpada de seta é um item de segurança. Justo. E aí? Tem que assinar o termo de responsabilidade. Aí que cai que você... Quem sou eu para julgar o que é necessário e o que não é? E um detalhe muito importante. Você tem que ter um arquivo de tudo. Você tem um cliente, você tem uma pasta. Ah, mas eu não quero papel na minha oficina. Não tem problema. Digitaliza. Computador hoje, fácil. Uma pastinha, cada uma pastinha online ali no computador. Alguém ligar, eu tô comprando um veículo, placa tal, falou que fez revisão aí. Você digita a placa do veículo, vai sair todo o histórico do carro. Hoje a gente tem inúmeras empresas aí de software que tem a gestão inteira da oficina. Inclusive tem software, vocês podem pesquisar, que comunica com o scanner. Justo.
Então o cliente chegou lá, eu conectei o scanner no carro do cliente, na hora o scanner já joga para dentro da ficha do cara, pronto. Até as leituras, o código de falha do scanner está gravado lá no É cadastro do barato, cara. perto da dor de Dá dor de cabeça. cabeça pode vir. Você tem que deixar a oficina tua. Você tem que ir no PROCON responder. Aí você vai na audiência de conciliação do PROCON, entendeu? Aí não dá resultado no PROCON, o cliente vai lá e judicializa. Aí você vai gastar com o honorário do advogado. Aí você tem que perder o dia se a audiência não for online. E mesmo ela sendo online, você tem que parar o que você está fazendo. Então, às vezes você tem um câmbio urgente para entregar para um cliente que precisa viajar. Você tem que é um trabalho que você não pode delegar para terceiro, você vai ter que ir na audiência, sendo ela online ou não, participar da audiência, e muitas das vezes o prejuízo é certo. Porque eu evitei de ter que dar outro câmbio, mas você perdeu tempo, dinheiro, parado, saúde, totalmente desnecessário por não ter a norma e procedimento dentro da sua oficina. Então assim, no começo eu sei que é chato, mas depois vira uma rotina. Vira rotina fica fácil. Isso aí vira uma rotina. Isso aí tem que ser uma rotina de qualquer oficina hoje. Evita muita dor de cabeça. Principalmente naquele assunto que a gente já tocou. Peça usada. Peça usada. Aí, até, vamos já aproveitar esse gancho aí. Nosso maior público é o reparador de transmissão automática. Certo. Tá. Quando a gente tem vários outros serviços, é uma oficina que presta serviço em geral. Faz desde a revisão até um serviço de motor, cabeçote e tudo mais. Agora o cara que faz o serviço de câmbio automático, né? E se tratando de câmbio automático, a gente sabe que nem tudo na transmissão automática a gente tem ali na mão a ponta entrega, peças novas de reposição, tal. Porque grande parte dos projetos de transmissão automática não foram feitos para ser reparados, para receber uma intervenção interna, corretiva, né? Tem vários projetos aí que foram feitos só para receber a preventiva, troca do fluido, do filtro, uma vedação, tudo mais. Então é onde a gente passa por esse mercado, de ter que recorrer com uma peça reformada, uma recondicionada, e tudo mais. Aí a gente fala muito sobre contrato de prestação de serviço. Vamos focar nessa parte do câmbio automático. Contrato de prestação de serviço. Eu passei o orçamento para o cliente, orçamento como qualquer, de fazer um freio normal, o cara autorizou. Tudo bonitinho, por e-mail, por escrito. Quando eu vou entregar esse carro para o cliente? Reformei o câmbio 100%, tal. Qual o contrato de prestação de serviço? Existe um contrato diferente para câmbio automático? Não. É um contrato normal. Contrato de prestação de Porque serviço. câmbio automático, ele faz parte do carro. Faz parte de qualquer trabalho mecânico. Mesmo que nesse câmbio eu tenha que desempenhar, por exemplo, eu tenho que ajustar uma folga de uma embreagem e não existe o kit de embreagem novo para mim chegar naquela folga, porque também envolve folga da carcaça do câmbio. Eu tenho que fabricar uma trava, tirar, envolve um serviço técnico da oficina. Entendi. Ali para chegar até aquela conclusão do serviço. Henrique, nem tudo é no bom senso. Você explica para o cliente na hora, ele entende, ele quer se livrar do problema e ele quer sair rápido daquele problema e ele não liga pelo que você vai fazer. Nesse contrato de prestação de serviço do câmbio automático, preciso especificar detalhe por detalhe todas as peças que eu coloquei lá? Não necessariamente, mas desde que fique claro que a mão de obra envolveu fabricação de peças que não existem, tá? Você fabricou. Então, assim, isso envolveu a finalização do trabalho. Ele vai estar ciente do que foi colocado ali. Foi uma reparação, não foi uma substituição. Uhum. Entendeu? Existe essa confusão aí. Eu pus novo. Não é novo, tá? No Código de Defesa do Consumidor fala mão de obra, peças, e é muito controverso isso, quando você coloca lá a sua garantia é o quê? Você que determina ela, tá? Ela não é uma regra. Eu coloquei um câmbio e fiz um reparo na embreagem. Se eu entender que daqui
5, 10 mil quilômetros ele tem que voltar, isso faz parte da sua garantia, tem que constar. Desde que ele cumpra o mínimo pela lei, né? Que é 3 meses, né? Aí são 90 dias. 90 dias. 90 dias. É que também não fica ad eterno, né? Daqui um ano o cara te liga, olha, você sabe aquele câmbio? Sim. Não é assim. Mas nós temos casos aí de problemas de câmbio do associado falar, ó, a caixa de câmbio ela é revisada. E ela não era revisada. Não era revisada, era só usadinha. Ela era uma usadinha, colocou, entendeu? Infelizmente deu problema e aí o associado teve que arcar, cliente de outro estado, e aí aquele custo absurdo. Então, assim, ó, se o câmbio é usado, o cliente aceitou que se colocasse naquela situação uma caixa de câmbio usada, você coloca lá, caixa de câmbio usada sem garantia. O que é garantia é a sua mão de obra. A sua mão de obra tem garantia de 90 dias. Agora, o câmbio usado, você não abriu. Não sabe o que está acontecendo. É o risco. Um câmbio novo, quanto custa? 25, 30. Um câmbio usado, quanto custa? 10, 12. É a diferença, entendeu? Entre o risco e a resolução do problema. Código de Defesa do Consumidor. Tem nada de diferente? Não. Para esse tipo de trabalho, não. Agora, é muito importante. Quando a gente fala de Código de Defesa do Consumidor, nós não podemos esquecer também a situação de nota fiscal. Existe alguns entendimentos que, nesse caso, a emissão da nota fiscal resolve-se muitos problemas. Por quê? Quando a pessoa entra, judicializa contra uma oficina, pode ler que vai estar escrito lá sempre, e não emitiu a nota fiscal, como se a oficina tivesse sonegado o imposto, entendeu? Então, assim, eu sei que isso gera imposto, mas em serviços mais complexos, emitam nota fiscal. Eu vejo assim, muita oficina, eles fazem serviço, notinha, aí chega no final do mês, o contador vira e fala assim, nossa, você precisa tirar aqui X mil reais de nota fiscal para vocês. Por que já não emitiu a nota fiscal ali atrás, para o cliente certo? Aí faz aquela nota aleatória, né, só para cobrir o imposto do governo, Sim, só entendeu? que ficou... O cliente desassistido. Ficou desamparado perante aquele cliente lá. É isso aí. É verdade. Então isso é muito importante, você está sempre sintonizado com o seu contador. Quando você... porque assim, isso vai muito do feeling. Eu tenho certeza que todos os associados, isso é muito do mecânico. Ele tem um feeling de que aquilo vai dar problema. O cara chega lá, já começou a exigir demais, tal, o cara olhou. Esse cliente vai me dar problema. Já veio o feeling. Primeira coisa que você tem que fazer, checklist, termo de garantia, termo de responsabilidade e emite uma nota fiscal. E pega o aceite da entrega do veículo na nota fiscal. Por quê? Se der uma zebra, você está documentado. Você não tem que correr atrás do documento depois. Entendeu? Isso é muito importante. Tá ali, tá pronto, né? Eu acho que é o básico. É o básico. Infelizmente, hoje, é caro demandar, é caro ser demandado, então tem que se documentar. Tem que se documentar. A maior problema que eu vejo nessa parte aí da transmissão automática, inclusive agora, nessa onda que a gente está passando, é que tem muitas oficinas que não trabalhavam com transmissão e agora está caindo de cabeça nesse mercado. E não só assim oficinas, mas auto centers, lojas especializadas em troca de óleo, né? Até posto de gasolina estão fazendo troca de fluido de câmbio automático. Só que a troca do fluido do câmbio automático, a gente sabe que não tem nada a ver com troca de óleo de motor. É um serviço altamente técnico. Justamente. Né? E o problema que dá várias vezes é de imediato. Então, assim, tem todo um passo a passo, um diagnóstico preliminar para se fazer, para saber se aquela transmissão pode aceitar uma troca de fluido e tudo mais. E a gente já passou por caso desse aí lá,
aonde na correria ali, no excesso de confiança também do reparador, pula a etapa do diagnóstico preliminar e faz a troca do fluido. Aí fez a troca do fluido. A gente sabe que tem os dois lados. Sim. Tem aquele cliente que age por sacanagem, sabe que o câmbio dele tem problema e leva para fazer a troca e ganhar um câmbio novo da oficina. E também a gente sabe, a gente passou por um caso lá esses dias, né? Sim. De um associado que o carro chegou na oficina funcionando perfeitamente, sem sintomas. A gente sabe que os defeitos de transmissão automática por conta de fluido contaminado são assintomáticos, né? A maioria deles, pelo menos. Tem ali malha ali dentro, mas o câmbio funciona normal, usando. E esse associado fez o orçamento, vendeu a troca do fluido, o carro não tinha nenhum sintoma. Entregou, show de bola. No outro dia aconteceu, o dono do carro chegou lá e falou assim, meu amigão, Câmbio dando tranco. meu câmbio tá dando tranco. E aí? Aí... Então, não tinha norma e procedimento, pulou etapa, morreu com câmbio novo. Teve que dar um câmbio novo pro cliente. Porque nesse caso, Henrique, se não me falha a memória, o cliente é que vendeu o serviço, né? Exatamente. O cliente da oficina chegou lá para fazer uma revisão, o associado quis implementar na revisão do veículo a troca do fluido. Isso. E não fez o diagnóstico Só chegou preliminar. e trocou o fluido direto. Só chegou e trocou. E no outro dia o câmbio parou de funcionar normalmente. Teve que dar um câmbio novo. Perdeu um câmbio novo. Nesse caso, não tem documentação que salva, né? O cara pulou etapa, é o que você falou do procedimento. O cliente vai falar, eu pedi para fazer uma revisão, lhe paguei uma revisão e meu carro parou de funcionar. Chegou que não estava assim, que era do jeito que estava. Exatamente. Fez um câmbio inteirinho. Exatamente. Olha o tamanho do prejuízo. Aí, nós temos lá na área do associado, lá na aba Documentos e Contratos, lá nós temos inclusive o checklist passo a passo para esse teste, para esse diagnóstico preliminar. Caso vocês esqueçam, ou de repente é uma oficina grande, tem vários mecânicos, vários funcionários. Cara, imprime vários checklists, dá um na mão de cada mecânico. Ó, serviço de câmbio, segue esse passo a passo, para não esquecer de nenhuma etapa. A gente tem lá disponível para você, só fazer o download. Temos também o contrato de isenção de responsabilidade, que é exatamente para esse serviço, da troca do fluido. Por quê? Vocês fizeram tudo certinho, receberam o carro na sua oficina, fez o diagnóstico preliminar, correto? Lá vocês constataram que não pode se fazer a troca do fluido naquele câmbio. O câmbio é assintomático, passou o scanner, tudo bem, vocês andaram com o proprietário também, viu que o carro funciona normal. Na análise do fluido, constatou lá excesso de contaminação, excesso de limalha. Aí vocês vão lá e não aconselham a troca daquele fluido. O cliente exige trocar o fluido. Aí a gente tem esse contrato de isenção de responsabilidade, que inclusive o Rogério vai estar atualizando ele para a gente subir ele no site novamente, mas já tem lá pronto. Com esse contrato, o cara está totalmente precavido. Sim. A oficina se documentou. A responsabilidade passa a ser do consumidor, entendeu? Porque ele exigiu a troca, entendeu? Ele não concordou porque não foi você, oficina, que ofereceu. Pelo contrário, você o alertou que isso poderia causar problema. Que o correto ali era o quê? Abrir o câmbio. Está com limalha, excesso de limalha. Alguma coisa está errada no câmbio, entendeu? Então, assim, ali já não é nem mais um preventivo, né? Ali já é um diagnóstico de abertura. Enfim, fazer a reforma. Fazer a reforma não tem o que fazer. Se tem limalha, tem que fazer. E nós temos, eu tenho acompanhado muito vou dar nome aos bois aqui, né? Os Fiats aí, Toro, aí vem as Compass, Renegade. Nossa, isso tá um mar no país. E é os que mais têm incidência de problema. Graças a Deus. Obrigado, Fiat, obrigado, Jeep. É assim que vai. Mas tudo bem, mas é assim, ó. Apareceu, nós estamos falando aqui entre associados. Apareceu na sua oficina um Compass, um Toro, um Renegade, norma e procedimento. Fala assim, ó, isso vai me dar problema. Ah, mas o cara veio por indicação do meu amigo. Normas e procedimentos. O cara é clientão da oficina. Normas e procedimentos. A amizade é lá no bar tomando uma cerveja. Por quê? É um trabalho oneroso para a oficina, porque demanda tempo, e um
custoso para o cliente porque as peças são caras. Coloca no papel. O que está no papel está no mundo. O que você conversa, o vento leva. Então, se documente. Sempre. Se documente. Pessoal, o câmbio não é ruim não, o TF72, todo mundo queima o TF72. Poxa, é um excelente câmbio, o problema é no trocador de calor. Exatamente. É uma peça externa que danifica o câmbio. O câmbio é bom, hein? Eu adoro esse câmbio. Bom, então, assim, da parte de documentação, na verdade, todo problema jurídico, assim, pelo menos da nossa parte da associação, a maioria, vamos por 99% dos casos. Porque tem coisas que fogem do nosso controle. Não, porque assim, a gente percebe muito lá, cara, que a maioria dos pedidos de orientação jurídica que a gente tem lá na CAB, que graças a Deus não são tantos, não, né? São bem pequenos. São poucos, mas do poucos que a gente teve, a gente percebeu um aumento. Então isso aí é um pouquinho preocupante. Por isso a gente teve essa iniciativa de gravar aqui com o Rogério também, porque um dos nossos papéis, né, na CAB é ajudar as oficinas, né? A associação é para isso. Então a gente está aqui com o Rogério gravando isso aí. Só que assim, a gente percebeu ali, pessoal, que a grande maioria, assim, esmagadora dos problemas ali que a gente teve na parte jurídica não foi por serviço mal prestado, não foi por má qualidade na mão de obra, foi por falta de documentação. Até aproveitando, Henrique, teve aquele caso do cliente que também pulou etapas na questão de documentação, iniciou o trabalho envolvendo terceiros, né? Foi com uma Compass também. E mandou peça para fora tal, e no meio do processo o cliente dele desistiu. É verdade, vamos lá. Ele tinha, exatamente, ele passou o orçamento, o cliente autorizou. Aí ele mandou o conversor de torque para fazer a reforma. Longe, da onde ele estava. Em frete e tudo mais. No meio do caminho o cliente ligou, não quero mais. E o carro todo desmontado. Desmontado. Ele queria o carro montado para levar embora. Montado. E aí? Quem que tá certo? Peraí, não, vamos lá. Vamos por parte, para o pessoal entender a história. Desmontou o câmbio. O cara autorizou. Beleza, pode desmontar, pode fazer o orçamento. Fez o orçamento. O cliente autorizou. Tá bom, posso dar andamento? Pode dar andamento. Envia o conversor de torque para outra cidade. Vocês sabem, é um serviço demorado, é caro, frete. No meio do caminho o cliente falou, não quero mais, me devolve o carro. Montado. E aí? Normas e procedimentos. Ele tinha o documento assinado, autorizado? Não tinha. O orçamento o cliente assinou? Não assinou. Avisou que ia ter custo para desmontagem? Não, porque ali, neste documento, já reza o seguinte, existe um custo. Até o diagnóstico. Muita oficina cobra o diagnóstico. Porque a pessoa pega um carro para experimentar, leva na oficina, faz um diagnóstico. Você fica o dia inteiro fazendo diagnóstico. O diagnóstico é hora trabalhada. Tem que cobrar. Então, neste documento já consta, no diagnóstico, cobra-se. Autorizar, a partir do momento que autorizou e desistir no meio do caminho, é possível? É possível. Isso está no Código de Defesa do Consumidor. Só que tem um custo. Tá? Isso tem um custo. Quanto custa a hora? Já coloca o preço da sua hora, R$250 a hora. Estou dando um chute. Gastou-se 3 horas para desmontar e montar um câmbio. Quanto que ele te deve? Entendeu? Uhum. Você emite o boleto, ele vai ter que pagar. Ele assinou o contrato. Se ele desistiu, o problema não é da oficina. Tá? Tem que pagar. E nesse caso, se tivesse documentado, ele ia pagar o conversor, o frete, entendeu? E ele tem que pagar. Desmontou para fazer. E montou. A oficina ocupou um box que poderia estar com outro veículo ali trabalhando. Então o custo é enorme numa situação dessa. Se você tem toda a documentação, você desistiu? Não tem problema nenhum. Paga a multa. Olha, estou te enviando aí no seu e-mail. Pode mandar até por zap neste caso. Ficou em... mas por quê? Porque tem isso, e o senhor assinou. Está assinado. Resolvido o problema. Inclusive, nessa situação, não só nesse caso, mas o cliente levou o carro na oficina, você passou o orçamento, falou, cara, mas as tuas peças estão caras, quero comprar a peça. Me cobra sua mão de obra e eu levo a peça. Tá, tudo bem, eu tinha a peça à pronta entrega.
eu ia liberar o carro da pessoa no final do dia. Nisso, até ele comprar a peça, vai comprar na internet, o carro vai ficar 2 dias lá na oficina ocupando o lugar do elevador que poderia estar produzindo. Henrique. Posso cobrar estadia do cliente? Pode. Isso aí é pré-determinado. Olha, você pode trazer sua peça? Pode. O custo do seu carro, isso tudo é conversado, desde que você coloque no papel. Ah, eu não quero ficar com a sua peça e vou pedir uma no Mercado Livre, só que demora 7 dias para chegar a peça. Eu não posso ficar com o seu veículo 7 dias no elevador. Já fala antes, já está com o cliente, o carro já está no elevador, ele está ali na sua frente. É na hora que você combina. Ah, mas quanto fica para ele esperar a peça? Fica X. Ah, pode fazer. Então vai no escritório. Chega lá, ele assina. Porque depois que chega a peça que ele coloca, mas você vai me cobrar tudo isso? Mas peraí, e aí, 7 dias o carro parado aqui. Então são pré-determinações. Não é uma regra, isso é muito flexível. Tem oficina que não liga. De repente é um cliente que tem 10 carros, o cara leva o carro da família inteira. Como acontece na tua oficina, que eu já vi várias vezes lá, você desce o carro, bota no canto lá, espera a peça vir e faz parte do jogo. Sim. Agora, em casos específicos de alto giro, que você tem que desocupar o lugar, o cliente tem que estar ciente que isso vai custar. Coloca no papel. Colocou no papel, ele concordou, acabou, não tem o que discutir isso daí. A regra está no papel. A regra está no papel. Está documentado, show de bola. Acabou o problema. Show de bola. É isso aí. Tá. Esse caso do... a gente está falando de peças, né? Peças usadas, tudo mais. O cliente forneceu a peça. Tá. A garantia não tem garantia. Não cobre peça. Não. A garantia é na sua mão de obra, veja bem. Sua mão de obra que você executou, se deu problema na sua mão de obra. Agora, se deu defeito na peça, defeito de instalação, por exemplo, erro de montagem. É justo. Entendeu? Uma junta que vazou, entendeu? Aí o cliente chega lá, vai lá na autopeça onde ele comprou, no Mercado Livre, outra peça. Tá aqui outra peça. Que tem muita peça falsificada. Mas você vai me cobrar de novo? Ué, tá escrito. Se você coloca lá, que é o termo de garantia, no termo de responsabilidade. Cliente trouxe as peças sob sua única e exclusiva responsabilidade, isentando a oficina de quaisquer defeitos relativos à mesma. Ponto, tá lá. Mão de obra, com um asterístico lá, é relativo ao serviço prestado nesta oportunidade, contra defeito de instalação. Ponto, acabou. Amanhã vazou, meu amigo. Aonde eu comprei falou que tem que trocar. Beleza, vai pagar a mão de obra de novo. Senão, é outro serviço. É lógico. É óbvio. Mas coloque no papel. Mas porque você não tem nada assinado, a primeira coisa que ele vai te falar, mas você não me falou que era assim. Você entendeu? Aí o cara pode até te pagar, mas você perdeu o cliente. Então, a partir do momento que você colocou no papel, não tem discussão. Vai pagar 2 desmontagens. Não tem o que fazer. A gente teve porque eu acredito que o que acontece em uma oficina acontece em várias, logicamente. Justo. Então, por exemplo, a gente tem uns casos aqui, né? Comentamos esse caso aí do fluido. A gente teve um caso de uma oficina lá de Minas Gerais. Putz, essa eu lembro. E aí ele passou o orçamento para o cliente não autorizou a reforma do câmbio, achou caro. Justo. E o cliente era de Goiânia e estava em Minas. E pressa, queria o carro, a oficina deu uma opção de colocar um câmbio usado. Pegou o câmbio usado, instalou o cara e foi embora. Chegou lá em Goiânia, deu defeito no câmbio. Aí o cara ligou e pediu garantia. Quero garantia. Sim. Bom, até então o associado fez correto. Primeira coisa, ele fez contato com a gente. E o associado estava documentado também, viu? Ele fez o checklist, porque o veículo chegou de guincho. É um associado muito organizado, tá? Ele tinha toda a documentação, ele fez o checklist, ele se precaveu. Isso é bom contar essa história, porque o associado tem que entender o seguinte. O papel, ele aceita tudo. Não é porque você está todo documentado que o seu cliente não pode buscar justiça. Só que vai facilitar a sua vida se você tiver documentado.
Não é 100%, porque eu fiz todo o checklist, nunca vou ter um problema judicial. Não, não é isso. Mas você vai evitar muita dor de cabeça se você tiver documentado. Ponto. Nesse caso aqui, o associado estava documentado, o veículo chegou de guincho, era um veículo de outro estado. Ele realmente se recusou por custo a consertar. Foi por 2 motivos. Foi por preço e pelo tempo que se demorava. E a oficina ofereceu para ele um câmbio usado. Tá? Mas aí houve também uma pequena falha na entrega do veículo. O cliente chegou para retirar o veículo e eles esqueceram de entregar para o cliente o termo de responsabilidade do câmbio usado. Falando que era o câmbio usado. O cliente foi embora, chegou na cidade de origem, o câmbio apresentou um defeito. O associado não deixou, tá? Ele agiu muito rápido, ele entrou em contato com o site já me acionou, eu passei as primeiras orientações para ele, eu orientei ele, a primeira coisa que eu falo, resolva o problema do cliente. Resolva o problema do cliente. Ele deu opções para o cliente e o cliente não aceitou nenhuma. Ele falou, olha, traga o carro aqui, eu pago as despesas do guincho e eu vou colocar outro câmbio para você. Não quero porque é muito longe. Eu quero o meu dinheiro de volta. Ele sempre bateu nessa tecla. Eu quero o meu dinheiro de volta. Não. O câmbio está na garantia. Não, eu quero o meu dinheiro de volta. E começou nesse tom com a oficina. Aí, fora as ameaças, que é na justiça, toda aquela dor de cabeça que a maioria já conhece. E aí o que aconteceu? Aí ele me contratou, nesse caso aí, que foi um negócio um pouco mais complexo. E eu acabei entrando no caso e eu contactei, na época, 2 associados na cidade de origem. Lá de Goiânia. Lá de Goiânia. E eu cheguei a falar com eles, expliquei o caso. Eu acho que assim, todo associado é uma irmandade, né? Cada um tem que ajudar o outro, porque você nunca sabe quando você vai precisar da ajuda. Eles se prontificaram, falaram, não, traz o veículo aqui, que nós vamos ver, nós substituímos, depois a gente se vira com a oficina. Eu realmente estava resolvido o problema. Só que o cliente, na malandragem, ele já tinha trocado, diz ele que já tinha trocado o câmbio. Ele tinha levado numa oficina de confiança dele lá, arrancado o câmbio do lugar, que a oficina de Minas tinha colocado um outro e ele queria o dinheiro de volta para ele mandar por transportador o câmbio. E não é assim que funciona. Certo? Mas essa aí ele já perdeu a garantia. Perdeu a garantia. Aí o que acontece? Não teve o acordo, ele recorreu ao PROCON de Goiânia, o PROCON de Goiânia notificou o associado em Minas, eles me passaram a documentação e fui eu que respondi, informando que, pelo Código de Defesa do Consumidor, quem quebrou o contrato foi ele. Estava dentro da garantia de 90 dias e o cliente simplesmente levou numa oficina que não era credenciada e desmontou o câmbio por conta. Ele perdeu totalmente a garantia do que foi realizado, porque não podia se afirmar ali se era o mesmo câmbio, qual o defeito que foi. Então, quer dizer, ele meteu o pé pelas mãos e se embananou inteiro. E uma outra situação também, ele se recusou a fazer um acordo de tudo que havia sido proposto para ele. Ele se recusou a colocar o carro no guincho com o associado pagando um veículo de aluguel para ele não ia ficar a pé, para que fosse lá. Ele se recusou a levar o veículo dele a um associado em Goiânia, para que fosse feito um diagnóstico dentro da garantia da oficina lá. Entendeu? Então ali só nisso daí, ele já demonstrou que ele estava de má fé. Porque o cara recusou Era tudo. tão simples, estava na cidade dele, entendeu? Então assim, vocês podem se deparar com um problema desse? Pode. Mas você note que foi feito todo o procedimento e no finalzinho eles escorregaram. Porque se o cliente assina aquele documento sabendo que era usado, que ele escolheu, ele que escolheu, que foi proposto para ele reformar, não teria esse problema. Simples detalhe, uma assinatura. Uma documentação, uma assinatura. Então, pessoal,
olhem lá no site, tá? Eu sei que de repente na correria do dia a dia aí, a pessoa entra no site correndo para procurar dica técnica, para procurar informação técnica, vocês esquecem de ver lá no cabeçalho que tem lá o botão lá, tem o apoio técnico, tem orientação jurídica, tem documentos e contratos, tá? Tem tudo lá, pessoal. Tem desde um modelo de checklist normal para entrada de oficina, tem até com os contratos de prestação, tá tudo lá, tá? E inclusive o Rogério falou que vai revisar, vai atualizar todos eles. Ele falou assim que amanhã até as 10 da manhã tá tudo pronto. Até as 9h30. Até as 9h30. Enfim, lógico, demora um tempo, mas vai estar todos atualizados os contratos nós lá, vamos né? revisar. A pessoa já fazer o download e editar como vocês querem lá, a parte que pode ser editada, lógico. Mas tem que prestar atenção nesses detalhes. A ferramenta o associado tem na mão, basta saber usar. Basta saber usar. Mas você sabe que, assim, uma brincadeira saudável, que mecânico é preguiçoso, Rogério. Mas Porque Henrique, tá tudo ali dentro do site. Henrique, mas você sabe que é a lei da seleção natural. Há não muitos anos atrás era só carburador. Hoje é só injeção eletrônica. Então o mecânico não sabe mexer com injeção hoje. Ele não é o mecânico. Já tá ficando para trás. Agora é hidrelétrico. Porque não é. Hoje o mecânico ele é engenheiro, né? Porque o cara tem que saber de eletrônica, tem que saber de mecatrônica. É assim. E você já tem tudo na mão. Agora, com mais essa ferramenta dentro do site do associado, eu não quero, é chato. Mas eu acho que toda oficina de médio e grande porte tem gente no escritório ali, entendeu? No alto giro. A pessoa que está no escritório, ela pode fazer isso daí. Entrou o carro, prancheta, checklist, assinatura do cliente. Demora 10 minutos para fazer isso, né? Rapidinho. Sempre assinatura. E hoje, eu vou citar um caso hoje. Hoje eu precisei fazer vou citar até o nome da empresa. Eu precisei fazer um negócio com a Unimed hoje, de um contrato, e era 5h15 e o negócio fechava 5h30. Ele falou, não, eu vou te mandar o contrato, você me assina. Eu falei, eu digitalizo. Não estou te mandando o contrato. Eu confesso que eu não tinha visto ainda, mas eles compraram um programa, você faz a assinatura sua com o mouse, fica mais ou menos ali, mas identifica o seu computador, tudo ali. Eu assinei, concordei, preenchi os termos, e já enviei na hora, foi digitalmente assinado, tudo bonitinho. Tem assinatura digital também que dá para fazer? Tem. Mas esse tipo de contrato que você vai preenchendo ali foi muito prático. E é um programa barato de fazer. Bacana, show de bola. E a partir do momento que você faz um visto na primeira, você só vai clicando nas outras, seus vistos vão replicando. É assim, eu achei muito prático. Então, não tem pão de coisa, não tem como... Se não modernizar, e ainda vi uma reportagem que o câmbio mecânico, ele tá no fim. Não, acabou. Mas nós vamos chegar a uma época aí, e principalmente com a eletrificação. 2025 acabou, não tem mais. Então, acho que não chega a 2025. Mas então assim, eu Porque acho que... tinha aquela lei, por exemplo, o carro do caso dos híbridos e elétricos aí, no caso, né? Primeiro taxar o ano de 2038, né? Só que assim, como é que chama lá a lei da emissão de poluentes? Emissão de poluentes. Proconv. Proconv. É a Proconv, né? Acho que é a Proconv que chama. Cara, tá pegando tanto no pé das montadoras que, se eu não me engano, a Proconv... Agora a gente está na Proconv 7, a PL 7, se eu não me engano. A anterior, ela aceitava a emissão de 1,5 grama por minuto de gás poluente. Por minuto. 1,5 grama. O carro novo, parado, está lá no sol, ele está evaporando. Não tem como segurar. Né? Então ele está evaporando. A nova, que entrou agora em vigor em janeiro desse ano, ou janeiro do ano passado, depois você pesquise aí, fala que agora é aceitável 0,5 grama a cada 48 horas. Nossa Senhora. Olha a diferença. Por isso que essa porrada de carro da Volkswagen, por exemplo, saiu de linha. Porque não se adequa mais. Agora a tubulação de combustível mudou. Não pode ser mais aquela mangueira convencional de combustível. Agora é tubulação metálica. Porque não pode ter evaporamento nenhum. Evaporação Palio, nenhuma. Uno. Não, saiu de linha. Agora o sistema de cânones tem que ser diferente, tem que ser maior para suportar mais os gases evaporativos dentro do tanque e tudo mais. Então, assim, esse aperto que a lei de
poluição está em cima da montadora, está acelerando esse processo de eletrificação. Justo. Porque o cara vai falar assim, né? Ah, tá, o engenheiro lá, cara, como que eu vou respeitar a emissão de poluente num motor a combustão? Não tem como. Eu vou ter que eletrificar. E também veio a guerra da Ucrânia, e também a gente ficou, né, as montadoras aí ficou sem Os conectores os lá. conectores, né, semicondutores que vinha tudo de lá, tudo É. lá. Apesar que agora, entre parênteses, opinião minha, tá? Eu acho que vai demorar muito tempo ainda pra gente vir. Todo mundo tá assim, elétrico, cara. Sei lá, vai 20 anos ainda pra gente É que eletrificar. assim, o elétrico, Não ele vai. demanda outras situações, depende muito de cada país. Eu vim recentemente dos Estados Unidos lá, é uma outra pegada. Eu fiquei lá nos Estados Unidos 15 dias com Tesla. Problema zero. Todo lugar que eu ia tinha um carregador. Não, mas só que além disso, se a gente for voltar falando em emissão, em meio ambiente e tudo mais, agora essa história aí que inclusive esqueci agora quais montadoras estão batendo em cima, inclusive provou que o nosso veículo a álcool aqui, Sim. ele impacta menos no meio ambiente, desde a sua fabricação até rodando na rua, do que um carro elétrico. Então, assim, sei lá, eu também torço pra esse negócio ir pra frente, não, porque as oficinas... Não, mas eu acho que o Brasil casa bem, sabe com o quê, Henrique? Com híbrido. O híbrido a álcool. Pô, pronto. Híbrido a álcool matou a charada. é o caminho Pronto, matou a charada. maravilhoso. Um híbrido a álcool é o que tem de melhor hoje. Você tem uma big de uma economia de combustível, num carro com padrão legal, entendeu? E ainda você usa em pequenos trechos com emissão zero. O problema é que vem também zero, a mídia. Né? Aí vem a mídia e fala, aí sai lá uma matéria assim, triplicou a venda de carro elétrico. Porra, nossa senhora, meu Deus, triplicou. Só que eles não falam que venderam um, agora vendeu 3. Não, o custo para o Brasil mas o custo para o Brasil é muito caro, tá? O custo de carregamento é caro, a manutenção é uma fortuna, eles não colocam isso, entendeu? É bonito você ver na Europa ou nos Estados Unidos o carro elétrico, na maioria dos lugares não tem buraco. Aqui, se você cair num buraco com um carro elétrico e bater a bateria, perdeu o carro. O preço de uma bateria é mais caro que um carro. Aquele caso da BM3 lá, né? Que o cara riscou a bateria e perdeu o carro. Perdeu o carro. É, na estrada lá, que onde eu estava, todo posto de gasolina, na entrada do posto de gasolina tem vários carregadores. E paga, viu? Não é de graça. É bem simbólico o valor. Mas assim, você carrega... eu vou dar um exemplo. Eu estava com a bateria com 43%. Eu fiquei 20 minutos no posto lá, fui banheiro, tomei um negócio. Eu voltei e o carro já estava com 87. Rapidíssimo. E o Brasil não tem isso, né? É mais complicado. Como é que vai morrer essa história aí. Rogério, a gente está dando aí 1 hora de podcast. Eu tenho um último caso aqui, que aconteceu dentro da minha oficina. Eu nem te consultei, nem te chamei, porque... Você resolveu por lá, já estava... Resolvi por lá, não sei se eu fiz certo ou não fiz certo, mas eu vou te contar a história aqui, você vai me falar o teu parecer. O carro era um Cruze, né? Beleza. O cliente me ligou. O Henrique, quanto que fica para trocar o módulo TCM, a mecatrônica do câmbio lá, né? Cada região fala um nome aí, mecatrônica, TCM, enfim. Quanto que fica para trocar a TCM do câmbio? Bom, nesse caso também, já aproveitando esse gancho, aí é a diferença. O pessoal confunde entre orçamento e diagnóstico. Sim, é diferente. O orçamento é exatamente isso. Quanto que fica para fazer trocar tal peça? É o orçamento. Mais ou menos de X a X. Tá. Diagnóstico, o cara leva o carro lá, pede para mim descobrir o defeito, envolve hora trabalhada e tudo mais. Vamos lá. Ele me ligou. Quanto que fica para trocar a TCM do meu Cruze? Ano tal, modelo tal, tudo bem. Porque ele já tinha buscado informação em tudo quanto é lugar. Ele já estava com o orçamento. Foi no Dr. Google. Com o diagnóstico. Ele foi no Dr. Google. O diagnóstico estava pronto. Bom, fulano, o orçamento fica em tanto. TCM nova, original, custa X, minha mão de obra custa X. Tudo bem, estou levando aí para fazer. Que dia? Posso fazer tal dia. O carro chegou de guincho. O carro não funcionava. Tá? Inclusive, demos partida do carro, quer dizer, o carro funcionava.
A transmissão dele estava em emergência. Tá. Uma marcha para frente e marcha para trás. Do jeito, ele chegou lá e ele mandou trocar TCM, ponto final. Não fez mais uma pergunta. Coloquei o carro dele na ré, coloquei no elevador, subi, tirei uma TCM e coloquei outra. O carro funcionou, engatou, trocou as marchas, belezinha. Entrei com o scanner, reprogramou e entregou o carro pro cara. 2 dias depois o cara volta na oficina. Ô Henrique, meu câmbio não tá legal. Tá dando tranco, tá dando soco nas trocas, vai dando um soco, tá demorando pra trocar de marcha. Falei, deixa eu conferir. Entrei, tinha erro de sensor de pressão, tinha lá relação incorreta de marcha, enfim, vários defeitos que me apontavam para dentro do câmbio. Aí eu fiz um diagnóstico e falei para ele, pessoal, meu amigo, seu câmbio tem defeito interno, seu câmbio tem problema mecânico, hidráulico, vazamento de pressão, enfim, temos que abrir seu câmbio. Eu falei, cara, não. Passei um orçamento para ele prévio, não. Eu gastei 18 mil reais nessa oficina aí para arrumar meu câmbio. Eu quero meu câmbio funcionando perfeitamente. Bom, eu tinha a documentação, tal, beleza, o orçamento e tudo mais, e eu peguei e confrontei ele. Falei, cara, seu câmbio chegou aqui com tal problema que você mesmo diagnosticou e eu só troquei a peça que você pediu. Em nenhum momento eu fiz um diagnóstico para você. Que também não era um diagnóstico... Se ele pedisse um diagnóstico, a gente até usou o exemplo do celular. É como se ele tivesse chegado aqui com o celular com a tela queimada, né? Eu tinha que primeiro comunicar com o câmbio dele, saber o que estava colocado para funcionar para fazer o diagnóstico. Bom, resumindo a história. O cara brigou, me colocou na justiça e diabo 4, não sei o quê. Eu até dei uma opção para ele de reformar o câmbio dele com custo zero de mão de obra, só pagando as peças. Mesmo assim, ele não aceitou, foi para a justiça. Cara, eu nem te comuniquei isso aí, porque eu falei, cara, deixa rolar. Quero ver até onde que esse cara vai se enforcar. Até onde eu fiz errado. Por quê? Por final das contas, graças a Deus não aconteceu nada. Ele mesmo reconheceu o erro, a esposa dele foi lá depois, conversou com a gente acabou fazendo um acordo para ele, com ele, né? Ele também tinha uns problemas pessoais lá. E ficou por isso mesmo e levou o carro embora. Falou que ia para São Paulo e ia trocar o câmbio lá. Nesse caso, não aconteceu nada, mas se fosse lá para os autos, lá para a justiça e tudo mais, aonde que eu errei nesse caso aí? Henrique, nesse caso, é a mesma coisa, vou citar o exemplo do celular. Ele chegou com a tela apagada e ele já veio com a solução pronta. Você trocou a peça que ele autorizou por escrito você trocar. Uhum. O que acontece quando a tela está apagada? Se você vai numa especializada de celular, ele não vai trocar a tela e te entregar. Tá pronto, vem buscar. Não é. Vai ficar lá 1 dia, 2 dias. Tem que testar. Porque se ele achar, olha, troquei sua tela e apareceu um defeito na bateria. Tá aqui. Você quer vir ver? Tô olhando aqui. Testar o carro. Assim, ó, teria que ter aí o feeling de ter feito um teste e, veja bem, quando vem apagado, isso é muito importante para o associado. Ele vai assumir o termo de responsabilidade de estar trocando, porque ele já veio com o diagnóstico do Dr. Google, troca a mecatrônica. Você coloca no termo de responsabilidade. Observação. Caso o veículo apresente defeito alheio à substituição da mecatrônica, como câmbio, embreagem, é de inteira responsabilidade do cliente, não atingindo assim o prestador de serviço. Pronto, acabou. Ele concordou. Porque Dr. Google falou que era trocar e resolver. E geralmente não é. Porque nunca um caso é igual. É muito difícil. Né? A não ser os Golf, né? Que eu sou apaixonado por Golf, né? Os benditos DQ200, que é tudo igual, né? Que explode a caixinha lá e tem que trocar tudo. Mas fora isso, tem que colocar no papel. Viu, Henrique? Se você tivesse colocado isso no papel, você teria travado ele na primeira. Você teria evitado um pouco mais de dor de cabeça que você teve. Ele vai chorar, enfim, ele tinha outros problemas, mas geralmente isso acontece. Colocou no papel, olha, você assinou aqui, ó. Você pediu para eu trocar a tela,
Só que acendeu, mas ele tem um problema de bateria. Deveria ter ido um pouquinho além do serviço que ele pediu para mim fazer. Justo. Você tem que colocar 1 hora a mais de serviço, mas testar. Só que para você fazer isso, Henrique, isso já tinha que estar documentado lá atrás, tá? Eu chego lá, abro o porta-mala, ó Henrique, ó, faz a suspensão para mim e trouxe aqui para você mola, amortecedor, dananana. Beleza. Você assina aqui para mim que você está me entregando essas peças e se tiver outros problemas fora esse, a responsabilidade é sua. Você montou, sai com o carro. Chega lá, o carro não tem freio. E é um problema hidráulico. Aí fala, não, Henrique, peraí, eu mandei você fazer a suspensão e meu carro não tinha esse defeito. Não tinha, sempre assim, não tinha. Você entendeu? Então, coloca no papel. Entendeu? Bom, mais uma vez, falta de documentação, falta de preparo. Ali faltou, são detalhes, né? E são detalhes importantes. Por isso que tem que ter muita atenção. Como é que vocês vão se policiar no dia a dia? Escrevendo. Coloca na parede. Você vai em concessionária, na recepção da concessionária, o pessoal que fica na área de recepção tem por escrito ali. Eles fazem direto, mas tá ali, ó. Checklist. Vai entregar o carro? Deixa eu dar uma olhada ali. Fiz o checklist. Assinou o termo de responsabilidade? Fez isso, fez aquilo. Cumprir todos os passos a passo. Não pode deixar passar um, porque aí zerou. O próprio cliente, de tanto que ele assinou, ele vai pensar 2 vezes na hora que ele for falar com você. Henrique, sabe o que é? Apareceu um negócio aqui, mas eu acho que não é o que eu arrumei. Porque ele já sabe o que ele assinou. Com certeza, é verdade. Você entendeu? Nossa, E esse tranco do câmbio desse Cruze aí, não estava dando. Esse defeito ele já tinha, entendeu? Lógico, que o cara achou que ia solucionar e gastou lá 16 mil e aí não parou e ele tentou empurrar a responsabilidade para a oficina. Bom, enfim, falta de documentação. Mas, pessoal, tá lá o site novo, já está no ar há algum tempo, já acho que quase um mês. Está sendo revisada toda essa parte de documentação, então mais alguns dias aí já vai estar todas as documentações revisadas lá e mais documentações também. Tá? Então acessem o site. Pessoal, estou falando aqui, mas não é de brincadeira não. Quase a maioria das perguntas que estão recebendo, até no apoio técnico, está tudo dentro do site. É pegar o hábito de entrar no site e procurar a informação que está lá. Mas é lógico, a gente está lá para atender. Apoio técnico está lá funcionando redondinho, graças a Deus. Parte jurídica também está aí, né? Estamos de portas abertas para todos os associados. Manda o e-mail. Nós respondemos todos. Show de bola. Parando na orientação, se Deus quiser, para na orientação, tudo certo. Precisou de um algo a mais? O Rogério está lá. Tá? E você vai ser o contato direto. E o lance é o seguinte, a orientação tem que fazer que nem o associado lá de Minas Gerais. Antes do problema acontecer. Não espera receber a carta lá do... Tô com dúvida. Para que lado eu corro? Isso. Do que falar assim, nossa, afundou o barco, para que lado eu nado? Já recebi a documentação aqui daí. Aí é muito difícil. Aí a gente tem que apagar incêndio. Aí não existe mais orientação. Aí tem que apagar incêndio. Aí é contratar o Rogério para fazer a defesa. É isso aí. Né? É isso aí. Pessoal, vamos ficar por aqui que já passou de 1 hora. Rogério, mais uma vez, obrigado mesmo por você estar aqui com a gente, esclarecendo a dúvida do pessoal aí, que vai ter muita dúvida ainda, mas não tem problema, vamos lá, vamos solucionar. Obrigado pra caramba mesmo por você estar aqui. Né? Obrigado pela parceria que você tem com a Câmbio Automático do Brasil, bate pronto lá me respondendo, às vezes nem por e-mail, se eu te chamo, você responde na hora, show de bola. Pessoal, tamo junto aí. Entra no site da Câmbio Automático do Brasil, vejam lá que a gente tem pacotes novos agora de associação, tá? Veja qual associação, qual pacote mais se adequa para você, né? E quer dar uma deixa, uma última palavra aí? Quero agradecer a oportunidade de estar aqui e reforçar que novamente estamos à disposição aí de todo associado. Só entrar em contato. Tá bom? Pessoal, mais uma vez um grande abraço e até o próximo Cabicast.